Talvez você esteja cansada de tentar se consertar, tentando se entender, se encaixar, se ajustar, ficando sobrecarregada com a sua autoestima lá embaixo, porque você percebeu que você não cabe nos padrões desse mundo. E você é diferente dos outros. E isso te incomoda e faz com que você queira buscar conserto. Mas e se o que você precisa não é de conserto, e sim de reencontro? Esse é o terceiro vídeo, a parte 3 da nossa minissérie Autoestima Neurodivergente. Nesse vídeo nós vamos falar sobre como começar o processo de reconstrução da sua autoestima. Seja você neurodivergente ou não, talvez você desconfie que você seja neurodivergente, você não tenha certeza. Talvez você não seja, mas você se sinta diferente, você se sinta estranha. Esse vídeo também é para você. No primeiro vídeo nós falamos sobre a autoestima de uma pessoa neurodivergente. Não é como a das pessoas consideradas dentro do padrão. A autoestima do neurodivergente é diferente e muitas vezes parece baixa autoestima, mas é falta de identidade, é falta de conhecimento. E no primeiro vídeo nós falamos sobre isso. No segundo vídeo nós falamos de um inimigo silencioso que destrói a nossa autoestima e nos afasta de Deus, a comparação. Então, se você não assistiu esses vídeos, você pode assistir aqui, se você quiser pausar esse vídeo, assistir os outros e assistir esse na sequência, ou se você quiser assistir os outros depois desse, não tem problema, da forma como você achar melhor. Mas no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como começar a reconstruir a sua autoestima com base na palavra de Deus. Muitas mulheres neurodivergentes, assim como eu, cresceram se sentindo erradas, justamente por não se encaixar em moldes, em padrões que a maioria das pessoas aí vivem, se encaixam. E quando você se sente diferente, quando você percebe que você é diferente da maioria das pessoas, as pessoas começam a te enxergar como alguém que tem algo de errado, tem alguma coisa de errado com você, e aí você começa a acreditar nisso. Peraí, eu sou diferente de todos, por quê? Tem alguma coisa errada comigo. Todo mundo consegue fazer isso, eu não consigo. Funciona para todo mundo, mas não funciona para mim. Qual é o meu problema? Só que esse é o ponto. Nem sempre é um problema. Às vezes é só um propósito de Deus. Você funciona de uma forma diferente. Eu gosto de pensar que as pessoas neurodivergentes, TDAH, autistas, superdotados, enfim, todas as neurodivergências que existem, pessoas altamente sensíveis, enfim, são como anjos, pessoas especiais, com um propósito específico, especial que Deus enviou na Terra, para fazer com que as pessoas entendam e aprendam a amar o próximo. Porque é muito fácil você amar uma pessoa que não dá trabalho, é muito fácil você amar uma pessoa que é igual a você, é muito fácil você amar aquilo que todo mundo ama. Mas é difícil você amar aquela pessoa que você não entende, aquela caixinha de surpresas, aquela pessoa que você tem que ter uma paciência gigantesca. É difícil você amar essas pessoas. E nós, neurodivergentes, somos essas pessoas. Aquela pessoa que é considerada chata, que é cheia de mimimi, que é cheia de frescura, que precisa disso, isso e aquilo para viver, que tudo complica, que é, como a gente é visto muitas vezes, cheia de sensibilidade, cheia de não me toques. É difícil amar essas pessoas. Só que quando a gente para olhar as maravilhas dessas pessoas que são diferentes do padrão, do considerado padrão, a gente vê coisas que a gente não vê numa pessoa considerada dentro do padrão, com o cérebro padrão. São pessoas, geralmente, os neurodivergentes. Geralmente são pessoas mais sensíveis. Então tem uma sensibilidade, assim, se conecta muito com a natureza, com a criação de Deus. Observa coisas que as outras pessoas não observam. Sentem coisas que as outras pessoas não sentem. Sentem demais, tem uma empatia gigantesca. Eu não posso
tá numa rodovia, vê um animalzinho ali na rua, uma tragédia, um acidente, alguma coisa assim, que aquilo me marca profundamente. Enquanto as pessoas consideradas dentro do padrão, né, que não tem nenhuma neurodivergência, elas olham aquilo, se entristecem, nossa, meu Deus, que horror, Deus tem misericórdia. Mas depois vida que segue, e elas esquecem, no máximo ficam tristes. Eu, e com certeza você que tá me assistindo aí também, parece que eu passei por aquilo. Parece que aconteceu comigo, não sei, aquilo me marca profundamente, me dói. Eu não consigo seguir a vida normalmente. Aquilo fica na minha mente por dias, semanas, às vezes até meses e anos. Então, nós somos pessoas que sentem demais. E quando você é sensível, quando você tem essa sensibilidade toda, é muito mais simples você amar o próximo, porque você tem empatia. E da mesma forma, as pessoas que não nos entendem, né? As pessoas que acham que tem algo de errado com a gente e que são típicas, neurotípicas, elas podem aprender com a gente a ter mais empatia. Porque nós somos aquela pessoa difícil, que é difícil de amar. Então, quando você aprende a amar essas pessoas como a gente, você coloca em prática o maior mandamento de Deus, é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então você começa a olhar, no caso, né, as outras pessoas começam a olhar pra gente e ver que, assim, por mais que a gente seja diferente no modo de agir, de pensar, de viver, nós somos preciosos aos olhos de Deus, nós temos o mesmo valor. Então as pessoas começam a ter mais empatia. Pelo menos deveria ser assim, né? É esse o propósito de Deus, eu creio. A gente cresce pensando que tem algo de errado com a gente, mas por quê? Porque o outro tem esse olhar. E aí a gente começa a acreditar, realmente tem algo de errado com a gente. Mas a partir do dia que eu comecei a olhar pra mim, que eu descobri que eu era neurodivergente, e eu comecei a olhar pra mim com esse olhar de amor, de compaixão, mas tudo começou a mudar. Tudo começou a mudar. Eu não deixo ninguém mais me tratar de uma forma como se eu fosse toda errada. Porque eu cresci ouvindo isso. Você... Não tô falando só dos pais, da família, mas de pessoas, no geral, amigos, pessoas do convívio, enfim, igreja e tudo mais. Mariana é muito complicada, você é muito difícil, você é cheio de nhenhenhen, você é cheio de frescura. E eu cresci acreditando nisso. Mas hoje eu entendo que eu não sou cheia de frescura. Eu sou diferente e eu não me encaixo nos padrões da sociedade. Eu preciso de mais cuidados. Por mais que eu pareça perfeita fisicamente, não tenha nenhuma deficiência fisicamente, eu tenho aqui, não é uma deficiência, o meu cérebro funciona de uma forma diferente. No meu caso, se você tem um transtorno, acaba sendo, né, menos. Acaba sendo um transtorno mesmo na sua vida, mas mesmo assim não precisa ser tratado como uma deficiência, sim como uma condição que você tem que aprender a lidar com você mesmo, a viver nesse mundo de acordo com a sua condição. Mas isso não pode, não deve diminuir o seu e o meu valor. Então você precisa entender que você não é defeituosa, você é uma filha amada do Pai e Ele tem um propósito para sua vida, até mesmo com essa neurodivergência, com essa condição que você tem. Às vezes eu fico pensando, não sei se eu falei sobre isso em algum vídeo, eu acho que sim, mas vou falar de novo. Às vezes eu fico pensando que Paulo, quando ele fala do espinho na carne, às vezes eu fico pensando que ele tinha alguma neurodivergência. Porque às vezes eu olho assim e falo assim, meu Deus, esse é o meu espinho na carne. Porque só quem é, sabe como que é. Só quem vive conhece, sabe das dificuldades. Então, reconstruir a sua autoestima começa por você lembrar quem você é em Deus e para que Ele te criou. Não no olhar dos outros e nos rótulos que você recebe ou que você recebeu um dia. Para te conduzir nesse processo, eu vou te dar aqui nesse vídeo 3 passos para você começar a reconstruir a sua autoestima de verdade, à luz da palavra,
e de forma profunda, não superficial. Não acredite nesses vídeos, nesses cursos, programas que prometem reconstruir ou aumentar a sua autoestima em 30 dias, em X dias. Não, esse é um processo individual e é muito relativo. Não dá para prometer tempo. Não é quantitativo, é qualitativo. Você precisa reconstruir de forma profunda e isso leva tempo. A sua autoestima vai mudar, vai melhorar ao longo dos dias, conforme você tiver constância e você for vivendo esse processo, você vai aprendendo a lidar com você mesmo. Primeiro passo, olhe para a sua história com compaixão, não com cobrança. Você não precisa se encaixar nos padrões, você não precisa ser aquilo que as pessoas esperam de você. Você não precisa viver como todo mundo, você não é todo mundo. Então comece reconhecendo que a sua mente funciona diferente e isso não é um defeito, é apenas um design diferente que Deus criou aí, uma variação das peças dele, das criações dele. E em vez de você tentar se consertar, pergunte-se: o que em mim precisa ser acolhido? Por exemplo, eu tenho muita dificuldade na cozinha, não é que eu não gosto de cozinhar, me demanda muita energia, porque para você cozinhar bem, você precisa de prática e constância, né? Então leva tempo. Então no começo você vai errar, vai desperdiçar alimentos, ingredientes, enfim. É um processo, mas ao longo dos dias você vai aprimorando ao longo do tempo, né? Só que por conta de várias coisas, principalmente essa questão de eu só descobri a neurodivergência agora e eu viver sobrevivendo por não saber que eu era neurodivergente e tentar me encaixar nos padrões, eu sempre vivi muito sobrecarregada, principalmente depois que eu virei mãe. Então, cozinhar para mim demanda uma energia imensa, principalmente quando eu quero fazer algo com maior carinho, maior amor, e faço com a maior dedicação, dá errado e vai tudo pro lixo, porque não tem condições de comer. Eu fico pensando nos ingredientes que eu tô jogando fora, no dinheiro, no que minha família deixou de comer, enfim. E aquilo me desgasta ainda mais. Então, para poupar energia, eu deleguei essa parte de cozinhar para o Bruno. Eu estou organizando minha vida para poder me dedicar à cozinha com calma, com paciência. Então, eu estou me organizando para esse momento. Só que o que as pessoas de fora, elas olham e enxergam? Ah, a Mariana não tá nem aí, é uma dona de casa Nutella, não cozinha pro marido, não cozinha pra família, não sabe cozinhar, não ajuda, não faz nada. Antes, isso me abalava demais. Hoje, eu assumi, eu realmente não tenho habilidade na cozinha e hoje eu não cozinho. Não quer dizer que eu nunca vou cozinhar na vida. É uma troca que nós fizemos. Enquanto eu cuido da casa da minha filha, ele faz essa parte da cozinha porque para ele é mais tranquilo. Eu hoje entendo que é um processo e que eu vou chegar lá. Então hoje para mim é uma dificuldade porque eu também tenho essa questão da distração, então eu preciso de muito foco. Então para mim cozinhar demanda muita energia, uma energia absurda. E as pessoas não enxergam isso, as pessoas enxergam uma mulher preguiçosa que não quer cozinhar e manda o marido cozinhar. Mas não é assim, foi tudo alinhado entre eu e o Bruno, que essa dinâmica funcionasse assim aqui em casa. Então, só um exemplo para vocês entenderem essa questão de acolhimento. Eu me acolhi, eu entendi que é uma dificuldade que eu tenho e eu preciso desse acolhimento nesse momento. Finalizando esse primeiro passo, a compaixão, de você olhar para você e se acolher e ter compaixão, você entender o seu tempo, entender como você funciona, é o primeiro passo para você se reconectar com Deus e com a sua identidade em Deus. Segundo passo, crie hábitos que sustentam a sua identidade, não que mascarem a sua dor. Se você me acompanha aqui, você já deve ter me ouvido falar sobre hábitos eternos. O que são esses hábitos eternos? São hábitos que vão te levar para a eternidade, vão contribuir para que você passe a eternidade ao lado de Jesus, porque esse é o nosso propósito. Tudo que a gente faz hoje tem que ter essa finalidade. Para onde eu vou para o céu, quero ir para o céu ao lado de Jesus. Então os meus hábitos devem me conduzir para esse caminho. Isso eu chamo de hábitos eternos. Você precisa desenvolver hábitos diários, rituais diários que reafirmem quem você é. Ter um tempo com Deus, um ritual de autocuidado, vestir-se com intenção. Aí aqui a gente entra na moda terapia, mas esse é assunto para outro vídeo. Se você não sabe o que é esse vestir-se com a intenção e como que
a sua roupa e a sua imagem vai contribuir, vai promover bem-estar e contribuir para fortalecer a sua autoestima, impactando no seu comportamento, então aqui embaixo tem mais vídeos onde eu explico só sobre esse assunto, mas o vestir-se com intenção é você se vestir de uma forma que vai impactar no seu comportamento de forma positiva e promover bem-estar. A autoestima, e a gente precisa entender que a autoestima, ela se fortalece na repetição de escolhas que te lembram do seu valor. Terceiro e último passo, cerque-se de palavras e pessoas que te devolvam para o centro e silencie as vozes que te afastam de si. E isso vale para pessoas, redes sociais, conteúdos, cursos e até mesmo seus próprios pensamentos. Faça uma limpa na sua vida, elimine tudo o que reforça a comparação e a inadequação. Escolha ouvir vozes que te alinham com o céu, com aquilo que Deus disse que você é. E para finalizar esse vídeo, eu quero fazer um resumo de tudo que nós falamos nessa minissérie. No vídeo 1, você descobriu que não era baixa autoestima, era só você tentando se encaixar nos padrões. Mas você é diferente, então aceite a sua neurodivergência e para, de uma vez por todas, de abafar a sua essência, mulher. Você é linda do jeito que Deus te fez. No vídeo 2, você entendeu que você é diferente e que nem tudo que funciona para o outro funciona para você. E quando você se compara com o outro, você perde a sua identidade e fica paralisada na vida. Então você deve trocar a comparação com o outro pela autoanálise e ter Jesus e a palavra como espelho. Esse é o segredo para fortalecer a sua autoestima. Já no vídeo 3, você entendeu que você precisa ter um olhar interno de compaixão e acolhimento. Ter hábitos que te ajudam a caminhar para a eternidade ao lado de Jesus. E estar em um ambiente que te ajuda a expandir, a ser quem você realmente é, que te permita ser você mesma. Isso seja um ambiente físico ou a ambiência, a energia das pessoas que estão naquele lugar. E se você acha que a sua autoestima está precisando de uns ajustes e você precisa fortalecer essa autoestima à luz da Bíblia, eu te convido a se inscrever nesse canal se não for inscrita e a dar uma olhadinha nos outros vídeos que nós temos aqui. Aqui você encontra tudo o que você precisa para continuar nesse processo de reconstruir a sua autoestima. E se fizer sentido para você, compartilhe esse vídeo, esse canal com aquelas amigas que você sabe que vão gostar desse conteúdo, porque aqui a gente fala de desenvolvimento feminino focado em autoestima à luz da Bíblia, moda terapia e tudo que uma mulher cristã precisa para viver de acordo com a vontade de Deus. Afinal, você foi chamada para reinar aqui nessa terra. E sim, Deus escolheu você. Um beijo e até o próximo vídeo.